Estamos hoje aqui com mais um depoimento relativo às atividades comemorativas dos 50 anos de institucionalização do programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP. E nossa entrevistada aqui é a professora Silvana Pintaldi. A professora Silvana fez pós-graduação no PPGH, tornou-se professora da Unesp e atualmente tem orientado pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente na linha de pesquisa intitulada Geografia da Cidade e do Urbano. Como nossa ideia é que cada entrevistado fale de sua relação com o programa da maneira que mais lhe parece significativa, perguntamos, professora Silvana, o que você gostaria de falar sobre sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora no PPGH? Bom, muito obrigada pelo convite, porque isso me deixou muito contente de participar desta comemoração, né? A minha experiência como pesquisadora. Bem, eu preciso falar um pouquinho de um tempo um pouquinho antes. E eu entrei na Universidade de São Paulo para fazer geografia em 1968, que foi um ano bastante difícil, né, como vocês podem imaginar, né? E me formei bacharel e docente em 72, quando o programa já estava fazendo o primeiro aniversário, né? O segundo, aliás. Então, eu ingressei nesse programa em 74, né? Eu terminei a geografia em 72 e ingressei na pós-graduação em 74. Bem, a minha experiência, então, no PPGH se deu de duas maneiras, tanto como aluna como professora, né? Bem, mas eu não posso passar direto logo para a pós-graduação sem contar um pouquinho da história, né, da graduação. A minha ligação com a pesquisa é anterior à da pós-graduação. Por quê? Porque no segundo ano de geografia tinha uma disciplina que se chamava Orientação para Pesquisa. E no primeiro ano, podia ser, já era uma coisa que não tinha muita sequência. O aluno se inscrevia onde queria, no curso de graduação. Bem, e aí, essa orientação para pesquisa apareceu na grade logo de cara, eu fiz a primeira parte. E aí, quando eu fui fazer a segunda parte, quem ministrava a disciplina era o professor Manuel Fernando Gonçalves Seabra. Tá. Bom, ele trabalhava ali onde hoje é a AGB, onde hoje está instalada a AGB São Paulo, era ali a sala dele, era a sala dele, não, era a sala do Laboratório de Geografia Econômica, né? E tinha uma mesa, assim, imensa, logo para mim era imensa, porque eu sou baixinha também, mas era imensa a mesa e todas as notas fiscais que ele ia compondo uma em cima da outra, que pilhas e pilhas e pilhas. E quando eu fui fazer esse curso de orientação para pesquisa, era com ele. E aquela mesa cheia. E eu ficava olhando como ele trabalhava. Bom, eu fiz o curso, fiz uma pesquisa, foi a minha primeira pesquisa. E aí, chegou no fim do ano, eu falei, professor, eu estou com várias provas, então eu preciso de um tempo para fazer esse relatório. E eu fiz o relatório. Bom, eu tinha feito um levantamento sobre o pescado no CEAGESP, né? Bem, então, aí entreguei. O Manuel sempre foi um professor que dava muita liberdade. Eu tive muita liberdade para fazer pesquisa. E aí, quando eu saí desse curso, eu defini. Eu falei assim, se eu tiver um dia que fazer pós-graduação, eu vou fazer com ele. Porque eu o considerava já meticuloso. E é uma coisa que eu acho que a pesquisa tem que ter, para mim, ela tem que estar com os dados corretos, para ela ser uma coisa
como se diz, confiável. Então, eu passei a trabalhar nesse laboratório depois, né? Em 74, quando eu já ingressei na pós-graduação com o Manuel, ele me disse que ele queria orientar na área de comércio. Eu tentei fazer outra coisa até, mas ele falou, não, eu quero a área de comércio. Falei, pois não, eu queria ele como orientador. E aí ele me deu uma lista, assim, ele abriu uma lista, e eu falei assim, eu bati o olho assim, supermercados. Porque era uma coisa que eu tinha desde menina, né? Eu encrencava com a mamãe, porque era o seguinte, ela queria ir na feira, onde era aquela sujeira, aquela não sei o quê, e como tinha um supermercado, né, que era o primeiro, eu achava que aquilo era uma maravilha, né? Claro, né? Filme da Doris Day, a mulher empurrando o carrinho, era uma coisa maravilhosa. Então, eu falei, supermercado, só que eu não imaginava o que ia acontecer comigo, né? Porque, naquele momento, a teoria que estava em voga era da teorética, da quantitativa, né? Claro que não pegou na USP, mas era o que se tinha, né? Então, como eu li os trabalhos do Baemberg, né? Porque ele era a pessoa que trabalhava com os mercados, e lia também os franceses, porque também a gente não tinha muita bibliografia nacional, né? Era escassa. Hoje tem um monte, mas naquela época era inglês, francês, italiano e alemão, se você soubesse, né? Porque senão era coisa muito pouca ainda daqui. Só que eu também lia os franceses. E teve um grupo do Pierre Georges ali, foi ali que eu encontrei meu problema de pesquisa. Porque eles diziam, um dos autores dizia que os shopping centers, não, perdão, os supermercados na cidade de Paris estavam na periferia. Eu falei, está aqui a pergunta, porque aqui em São Paulo não era na periferia, era no centro, né? Era na Avenida Paulista. O primeiro foi na Avenida Paulista com a Consolação. Então, eu falei, não, é aqui que eu vou. Só que a quantitativa não me respondia nada para isso, né? Como é que eu vou explicar? E aí, estudando com o Manuel, indo nas aulas dele, a gente começou a estudar a economia política. E aí é que eu fui constituindo um trabalho, e eu não sei, né, mas foi acho que um dos primeiros trabalhos, junto com outros colegas da graduação, que começaram a colocar problemas para a geografia que nós tínhamos aprendido, que vinha da raiz francesa, né? Bem como essa geografia teorética, que também aparecia, emergia, né? Então, meu trabalho foi sobre os supermercados, e eu cheguei à conclusão de que eles apresentavam uma concentração financeira e uma concentração territorial, né? Ambas, né? O que as pessoas sempre podiam pensar na financeira, mas era territorial também, porque ela reunia várias lojas numa coisa só, né? Ela concentrava. Esse trabalho terminado, né? Eu comecei a estudar os magazines. Porque meu pai trabalhou muitos anos na Mesbla, trabalhou 30 anos na Mesbla, e eu queria ver como é que funcionaram, né? Mas
eu, no final, desisti no meio. E aí, o Manuel estava me orientando mesmo nesse trabalho. Mas aí, eu conheci uns professores da Espanha, de Barcelona e Espanha, mas o de Barcelona, professor Carreiras, ele vira para mim e eu mostrei minha tese quando ele esteve em Rio Claro, e aí eu mostrei também um trabalho que eu tinha feito, que eu gostava de fazer umas medidas, né? E eu fiz um pequeno artigo sobre o shopping center Iguatemi, né? Toda aquela derrubada e publiquei. E aí eu dei para ele uma separata. E ele falou assim, mas a sua tese não pode ser sobre Magazine, a sua tese tem que ser sobre shopping center, né? Porque, olha aqui. E aí, o que eu fiz? Aí eu falei, meu Deus, vou falar com o Manuel, o que está acontecendo? Cheguei para o Manuel, falei, Manuel, vamos resolver esse problema aqui. É assim, 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 o Carreiras está dizendo isso. Ele falou, olha, não tem problema. Gente, eu tinha feito o exame de qualificação. Já, eu qualifiquei no outro e defendi uma outra coisa, entendeu? Foi assim. Quer dizer, minha vida foi meio... Bom, isso não importa, porque quando eu era pequena, também eu fui um pouco... Estudei piano, né? Então, chegou numa audição, a professora disse, Silvana, então vai, Silvana, um toco, né? Vai tocar tal coisa. E eu toquei outra, sabe? Porque eu não gostava daquela. Então vocês podem esperar. Quando eu não gosto, eu não gosto. Bom, aí eu comecei, já tinha defendido a qualificação, comecei de novo a tese. E aí eu fiz sobre os shopping centers, perdão. E aí já não era só a concentração financeira e territorial dos coisas, era um investimento imobiliário, né? E quando eu falava isso para as pessoas que eu ia entrevistar, este investimento imobiliário, não é um investimento imobiliário, é comercial. Tá, tudo bem. E foi sempre assim. Mas eu aí fiz questões e pesquisas em vários pontos do Brasil, mas eu trabalhei sobre São Paulo Estado. E fiquei entusiasmada, porque quando foi no meio dessa confusão, quem quis, antes de aparecer o Carreiras, apareceu o professor Milton Santos. Silvana, você precisa ir para a França. Eu falei, mas professor, eu não quero ir para a França, eu quero estudar aqui. Não, você precisa ir para a França, você vai... Porque eu estava fazendo a tese dos magazines, né? E aí ele falou assim, não, eu vou para a França tal data, você até lá, você me telefona, porque você diz o professor que você gostaria de ir. Eu telefonei, falei, professor, muito obrigada, eu vou ficar aqui, eu gostaria de ir sim, mas só para dar uma olhada nas coisas. Eu não quero um professor atrás. A professora, para mim, é o Manuel. Bom, eu não tive a chance de pegar pela idade já, né? Mas de pegar uma bolsa sanduíche, né? Mas era aquilo que ia servir para mim, porque eu ia rodar. Mas eu fiz isso com alguns cruzeiros, não, reais, né? Não, reais não, acho que era cruzeiro aquela hora. Eu fiz isso com um pecúlio meu e mais uma ajuda da Fundação Pintaldi, né? Que ajudou um pouco. E aí, pronto, lá fui eu para a Europa, porque nos Estados Unidos já tinha visto. Mas aí fui para a Europa e dei uma olhada. E aí, realmente não tinha. Milão, por exemplo, que foi uma cidade que eu estive, porque pensei que podia ter um shopping center, não tinha. Todas as vezes, eles me mandavam para a galeria, para aquela maravilhosa galeria que eles têm no centro da cidade. Então, era uma coisa completamente diferente, porque é uma história diferente, né? Então,
passei a ver, eu fui para Milão, fui para Lisboa, fui para... Em Milão, inclusive, o shopping center que tinha era na periferia. E eu consegui fazer uma entrevista lá, como também consegui fazer uma entrevista no Amoreiras, né, em Portugal, em Lisboa, e por aí foi. Bom, estudei, fiz, e como o Manuel sempre me apoiou nas maluquices, então eu consegui fazer a tese. E antes de começar esse trabalho, eu tive dois textos que me marcaram. O texto do Lipovetsky sobre a moda e o textos, né, aí no caso, do Humberto Eco, com a semiótica. E para o shopping center, hoje, eu, inclusive, ainda acho que tenho que mexer mais algumas coisas, sabe? Porque tive um aluno que mexeu com isso, né, já, um doutorado, mas realmente o doutorado, né, só aqueles 4 anos não são suficientes, né? Isso a gente tem que ver. E então, bem, e aí eu fiz a tese de doutorado sobre os shopping centers. Bem, a partir daí, quando acabou, eu comecei a fazer um projeto de como estudar, né? Como continuar estudando, pesquisando. E aí eu fiz um projeto para o CNPq, chamado As Formas Comerciais, o Lugar e o Tempo. E esse projeto continua até hoje aposentada, tá? Porque eu acho que ele pega todas as questões que eu quis trabalhar, e é nessa perspectiva que eu vou. Eu ressalto que eu não me restringi à tipologia das formas, nunca, né? Como pode parecer a princípio, né? Mas sim, através das formas, apoiar o entendimento da cidade, né? Eu estudei e sempre estudei, e coloquei os meus alunos estudando também, logo de início, as novas formas, né? E passei, depois de 4 anos que eu tinha doutorado, eles conseguiram, em Rio Claro, me deixar entrar na pós-graduação. Tinha que fazer um intervalo, né, para conseguir fazer da pós-graduação. Então, eu passei a orientar os alunos de mestrado, num primeiro momento, e com essa perspectiva, né? Então, foi não só shopping center, como parque temático, fast food, ambulantes, passagens comerciais, mercados públicos. Quer dizer, os mercados públicos até foram mais recentes. Bom, ali na Unesp, eu gostaria de ter feito uma equipe, né, de trabalho para poder trabalhar junto, porque o trabalhar junto, a troca diária, essas coisas assim, é muito importante. Muito importante. Os alunos que ficaram na minha sala estudando, que eu tinha uma sala grande, estudando e fazendo suas teses, não sei o quê, a conversa diária é muito boa, né? A gente vai tomar café, fala uma coisa, fala outra, troca ideia, é muito bom. Então, isso eu não pude fazer, né? Por quê? Porque no interior, os alunos muitas vezes vêm de fora, né? E quando acaba o trabalho, eles vão embora. Quer dizer, então, nunca deu para formar uma equipe. Eu sei que hoje a gente tem um grupo que está reunindo pessoas que estudam essa temática, mas é difícil você ter um grupo estudando precisamente essas coisas, né, e desenvolvendo mais a teoria sobre isso. Aí, depois que eu deixei a Unesp, como aposentada já, né, tive a oportunidade de ingressar como professora e orientadora no PPGH, né? E eu sou muito feliz, porque os meus colegas todos,
gostariam que o tempo para trabalhar na pós-graduação fosse maior, né? Porque ele é exíguo, as pessoas até conseguem, elas fazem em 4 anos, mas é querer forçar, né? Hoje em dia, os financiadores e os que cuidam das ciências, né, no plano nacional, acho que todos podem fazer em 4 anos uma tese, né? E eu tive a oportunidade de fazer em 8, né? Que é muito diferente. Você está dizendo, bom, você não tinha computador? Não tinha. Não tinha nada disso. O computador, no final da minha tese de doutorado, sim, mas para escrever, né, a gente não tinha muita habilidade para fazer gráficos, eu, pelo menos, não tinha. Então, claro, a gente já achava uma modernidade, né? Eu terminei de falar com o orientador no telefone, eram acho que umas 10 horas da noite, quando era meia-noite eu estava com tudo impresso, né? E olha que era um computador a vapor, hein? Que era antigo. Então, eu acho que essas coisas né, sempre facilitaram, claro. A outra coisa, sim, uma coisa que eu acho que existe na USP, no PPGH, são os colóquios, né, que a gente faz com os alunos, e que ninguém estranha, né, que se faça colóquios. Eu acho que esses colóquios coletivos e individuais são ultra importantes, né, porque eles continuam a ajudar no desenvolvimento teórico. A pessoa não fala sozinha, né? Ela troca as ideias, né? Eu sei que na minha época era muito forte isso, mesmo porque nós estávamos estudando uma coisa que não estava sendo dada na classe, né? Eu entrei em GSD 8, anos difíceis, né? Todo período é difícil, né? Do começo aí. Então, eu acho que esses colóquios são um hábito salutar, há trocas de informações, um aprende com o outro, porque é isso. Tinha um que não entendia nada do pedaço teórico que o outro estava lendo, dizia, não entendi. Aí o outro ia lá e respondia, né? Com os nossos colegas era assim, e era muito bom. Agora, como professora do programa, eu só posso dizer que tem sido uma experiência agradável, muito agradável, e, além do mais, que o alunado não é composto só de geógrafos, como eu tinha lá em Rio Claro. Então, apareceu aluno da agronomia, da história, da nutrição, entre outros, que eu estou lembrando, né? E aí foi uma troca muito interessante sempre, porque os problemas são diferentes, mas eles se tocam, né? Então, eu acho que é rico. Claro, São Paulo congrega milhares e milhares e milhares de pessoas, milhões, né, de pessoas. Então, a gente tem oportunidades interessantes com os alunos e muito profícuas, né? Não só geógrafos, né, mas com os geógrafos, mas com outras disciplinas também. Bom, professora Silvana, obrigado pelo belíssimo depoimento. Eu tenho uma pergunta para você, a gente não tem mais muito tempo, não é? Mas ainda assim eu acho que seria importante, a partir dos elementos que você traz no seu depoimento, não é? Enfim, alguma consideração a respeito de por que você que tem trabalhado aí na interface, não é, dos estudos sobre o comércio, eu arriscaria até talvez algo próximo de uma geografia do comércio, não sei se é um abuso da minha parte pensar dessa maneira, mas por que trabalhando nessa frente, né, de estudos,
você optou por orientar na linha de geografia da cidade e do urbano? Não é? Quer dizer, que tipo de identificação você percebe entre o trabalho de pesquisa que você faz, enfim, que te acompanha, a bem, na verdade, na longa trajetória aí da sua formação, do seu engajamento profissional, e isso reaparece agora numa linha de pesquisa como a de geografia da cidade e do urbano? Isso, na verdade, acontece após o meu doutorado, né? Eu falava nas pessoas, mas naquela tese eu falava das pessoas, mas falava das pessoas como dados, né? Eu me lembro de um professor agora sim, mas das ciências sociais, que estava na banca, ele me disse, cadê as pessoas? Eu falei, estão aqui, né? Elas estão aqui, mas eram dados. E aí, quando terminou aquele blá, blá, blá todo mundo perguntou, todo mundo lá, o Manuel virou para mim e disse, a Fanny estava na banca, a professora Fanny. E aí ele disse, você e a Fanny vão ter muito que conversar, né? Bem, eu estou falando isso e vocês sabem que vocês, né, têm clareza disso. Aí começamos a conversar. E eu comecei a ler mais o Lefebvre, porque até então o Manuel lia, mas eu não. E eu acho que as coisas se imbricam, não é só o urbano e a cidade fazem parte de tudo isso. Como, se você olhar num plano maior, né, para comercialização, não na cidade, se olhar para um plano maior, você vai ver que o comércio sempre esteve envolto no mesmo caminho das guerras. Então, eu acho que na cidade, eu acho que o urbano, perdão, na cidade, eu acho que estudar o comércio nos leva também a entender um pouco dessa cidade, né? Não tudo, evidentemente, mas não é qualquer coisa, porque há perfis completamente diferentes, né? Em lugares diferentes. E então, por exemplo, se você pega, vamos supor, os shopping centers, né? Você tem qualidades diferentes de shopping centers. Não é tudo a mesma coisa, embora você possa encontrar num shopping center de um lado rico um tênis que custe X. E você vá na periferia, encontra o mesmo tênis numa loja muito mais simples, que custa a mesma coisa. Ele não tem diferença. Portanto, a gente tem algumas coisas aqui que precisa entender melhor, né? Porque é muito mais simples. Aqui você tem plantas bonitas, vasos bonitos, né? Palmeiras, né? Dentro do shopping center. Lá você vê uma palmeirinha raquítica, né? E vê um tênis custando a mesma coisa. Quer dizer, então, a gente precisa olhar com cuidado, e eu acho que... E vende, né? E vende. Mas só que a pessoa, provavelmente, precisou passar alguma necessidade para comprar o tênis caro. Isso se ouviu em uma inauguração que teve de um shopping, eu não estou lembrando o nome, mas é na Pompeia. E quando inaugurou, entrevistaram várias pessoas, não sei o quê, na hora da inauguração, vai um lá e diz assim, eu botei todo o meu dinheiro do mês, eu coloquei numa calça jeans.
Quer dizer, veja, e por isso que eu mencionei o Lipovetsky, sabe? Quando ele fala da moda, quando ele fala disso, quer dizer, você tem uma coisa que já ultrapassa aquela necessidade que você tinha, bom, que eu vivi, vamos dizer, a necessidade que você tinha de comprar um sapato azul marinho, você ia para o centro da cidade e tinha as lojas, mas não tinha uma beleza saindo assim. Podia até ter uma vitrine, mas era uma coisa muito simples e iam naquelas caixas, né? E vinha o sujeito, tirava a caixa e mostrava. Era o vendedor que fazia essa mediação. Hoje é a vitrine muito larga, dentro dos shoppings, e que você já entra dizendo, eu quero aquele cinto, entendeu? Aquela bolsa. E tem pouca... O vendedor tem pouca participação, às vezes, né? Mas está mais afastado. Quer dizer, mudam os comportamentos na cidade, né? Então, é mais como essa perspectiva, né? E em cada lugar e em cada tempo, elas vão ter as coisas são diferentes. Ou até iguais, né? Porque você pode, em Paris, encontrar um objeto e você chega aqui, de repente, você entra no shopping center e vê o mesmo objeto. Quer dizer, as coisas também estão assim, porque há uma distribuição muito diferente hoje em dia, né? Que é outra coisa que precisa se levar em conta. Né? Hoje a distribuição é feita, parece que são coisas exclusivas, mas elas, na verdade, não são. Elas são feitas em série, né? Mas elas são distribuídas de uma maneira muito diferente. Antes, você tinha muito mais o açougueiro, né? Por exemplo, o açougue. Hoje você vai no supermercado e o açougue pode estar lá um senhor e daqui a pouco ser outro senhor, daqui a pouco ser outro senhor. Você não tem uma coisa que seja do dono. É muito, muito diferente. Outro dia, aqui no bairro, estava uma conversa. Nós temos aqui a Swift. Não sei se vocês devem conhecer, né? Eles puseram agora uma loja aqui. Mas, na verdade, aqui o bairro, né? Ele gostaria de ter um açougue, né? Onde você vai lá e fala, eu quero aquele pedaço lá. Entendeu? Porque na Swift é tudo congelando. Então, você não tem aquela interação com... A pessoa te serve a falar, a carne que a senhora quer está ali, né? Vem aquela carne dura, né? Então, aí você leva para casa e tudo bem, mas a verdade é que a gente gostaria de ter um açougue. Eu com a minha irmã sempre conversamos um pouco disso. Olha, eu estou meio cansada disso, não sei o que eu vou comprar em outro lugar. Então, essa vida cotidiana é que precisa ser levada em conta também, né? Não sei se ficou claro, né? Não é especificamente isso, mas nunca esquecer isso, nunca esquecer que você tem uma cidade, um lugar e comportamentos que são específicos desse lugar, né? Cada lugar é um. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento, que foi ótimo. Eu lamento a gente não ter mais tempo, a gente já ter estourado o nosso tempo. Gostaria de perguntar se você gostaria de fazer mais alguma consideração final. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar deixando um recado nessa comemoração. Então, eu fiquei muito contente mesmo.
orgulho do programa de pós-graduação da USP. Bom, obrigado, professora. A comissão também, a comissão de organização, eu falo aqui em nome da comissão, também agradece e tenho a certeza que a maior alegria é nossa de ter você aqui contribuindo com o seu depoimento. Para encerrar, então, aqui no nosso encontro, né, eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos à presença, ao aceite, ao depoimento da professora Silvana Pintaldi aqui conosco, agradecer a presença, o apoio da Elisa Fávaro Verde, que está também aqui com a gente no apoio, no background, que não apareceu hoje aqui nas telas, e assim a gente encerra mais um depoimento.